com mais frequência aqui, dando continuidade às atividades deste canal. Gostaria de falar hoje aqui bem rapidão sobre a ideia de plano e planejamento, que é um tema que às vezes a gente encontra nas provas de concurso na área pedagógica aí, tá bom? Bom, rapidamente aqui o plano e o planejamento, né? Primeiramente a gente vai para a ideia de planejar, o que seria planejar. E aí quando a gente fala na questão de planejar, a gente vê que, obviamente, essa é uma ação, seria a organização de uma determinada ação. A gente quer agir, mas a gente precisa organizar o passo a passo de como agir. Não é somente agir, mas tem que pensar as possibilidades ali. Analisar uma dada realidade, né? Alguma coisa se apresenta diante de nós, uma situação ou qualquer coisa que a gente veja, até a nossa própria situação social, a gente analisa e vê onde a gente quer chegar, ou se aquilo ali tá bom, tá ruim, como é que tá. Então isso aí seria analisar uma dada realidade. Você tem também a ideia de prever as possibilidades de ação e também prever as possíveis possibilidades. Você prevê quais seriam as possibilidades? Eu tenho como prever aquela ação, quais seriam as possibilidades daquela ação, quais seriam quais seriam as possíveis possibilidades. Então a gente tem que planejar isso aí também. Planejar, como a gente sabe, é uma ação tipicamente humana, é uma ação que a gente encontra nos humanos. Isso é uma coisa que nos diferencia drasticamente dos animais. E esse processo de planejar envolve pelo menos três elementos, né, que estão ligados aí à questão da razão, né, do planejamento aí, que seria a ideia de análise, a ideia de reflexão, analisar aquilo ali. Geralmente, análise, quando você vai analisar, você separa, por exemplo, fazer um exame, né? Então, alguém que vai analisar aquele material, ele vai separar cada uma das coisas ali, colocar cada uma no seu devido lugar. Uma síntese, geralmente você junta numa análise, você separa, você olha todos os ângulos, todos os lados para tentar identificar ali o que você quer. Refletir é um processo de reflexão, pensar, repensar sobre aquilo, e um processo de previsão. Essa ideia do planejamento envolve a ideia de que eu vou tentar me antecipar aquilo que pode acontecer, ou coisa semelhante, ou para onde eu quero ir depois daqui, onde que eu quero estar no minuto X, daqui um dia, dois, três, quatro, um ano. E aí é um processo de previsão do que pode acontecer. Dentro dessas questões aqui, a gente vê que também planejar seria um vislumbrar o futuro, tentar olhar o futuro e até de uma forma antecipada, né? Tem coisa que a gente não controla, mas com certeza a gente estando mais programado, a gente estando ali planejado, tendo um bom planejamento de muitas coisas, a gente consegue ter o menor número de surpresas possíveis. Então isso é basicamente o que a gente fala sobre planejar. Em relação à diferença entre esses termos aqui, a gente vai para a ideia do planejamento. Lembrando que dependendo do autor que está sendo cobrado na prova, você pode ter uma definição um pouco diferente. Mas em linhas gerais, o planejamento seria alcançar objetivos. Isso é a ideia do aquele pensamento, eu vou alcançar os objetivos, eu tenho que alcançar esses e esses objetivos. Seria uma ação mental, mas entretanto inicialmente uma ação abstrata, não é algo não é algo palpável, mas é algo que eu estou ainda no campo da abstração. É um processo de tomada de decisão, a ideia de tomar a decisão é uma ideia de planejamento. Então eu tomo a decisão baseado no que eu estou pensando, no que eu estou prevendo, no que eu analisei. Seria uma busca também de equilíbrio entre os meios e os fins. Então, esses são os meios e qual o fim que eu quero. Então, uma busca de um certo equilíbrio nesse sentido. Seria também a busca do equilíbrio entre os recursos e os objetivos. Aqui, em relação ao o que eu tenho para atingir o que eu tenho em mãos, né? Quais são os meus recursos para atingir aqueles objetivos que eu quero. Então, basicamente é isso, inicialmente. Em relação ao plano, a gente teria aqui mais algumas coisinhas. Geralmente o plano é o resultado do planejamento. Então o plano já seria algo, como dizer, em segundo plano, né? Já o decorrente do planejamento. É a culminância do planejamento. E lembrando que nessa parte aqui você vai encontrar autores que vão dizer assim: olha, o planejamento é aquilo que é abstrato, o plano é aquilo que já está no papel. E isso mesmo dentro da pedagogia. Outros autores não vão considerar muito essa diferença, mas vai depender muito do tipo de autor que está sendo cobrado na sua prova, tá bom? Tem também a ideia do pode ou não assumir uma forma escrita. Aqui já entra esse autor, né? Tem esse autor que estou seguindo aqui. Então, esse autor que já coloca que
esse planejamento ou esse plano, ele pode ou não assumir uma forma escrita, ou seja, não é somente aquilo que está escrito, mas ele pode assumir ou não. O importante é que ele já esteja detalhado, mas talvez pode ser digital, pode ser de qualquer forma, mas ele já está ali, o passo a passo, todo o processo montado. Seria, obviamente, a formalização dos diferentes momentos desse processo, do processo de planejamento, então ali a formalização desses diferentes momentos, né? Os passo o passo a passo da coisa ali, do que foi pensado. Seria também um documento de registro, que registra o resultado do planejamento, já aqui como um produto final, e seria também a apresentação sistematizada e justificada da tomada de decisão ou de decisões do planejamento. Entendeu? Essa seria essa apresentação sistemática. Quando você fala de sistematizada, que tem um passo a passo, que segue uma lógica que vai justificar por que você está tomando aquela decisão. Então é aquilo. E aqui no final você tem a questão do desdobramento do planejamento, já o produto final desse planejamento. Então, basicamente eram essas as diferenças. Então, se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou da proposta aqui. Era um vídeo bem rápido mesmo, apenas para lembrar. Isso é um assunto muito simples, mas talvez você queira relembrar isso aqui. Então, é bem interessante isso aqui. Deixa nos comentários o que você entende que é planejamento, o que você entende que é plano. Quiser citar algum autor também, deixa nos comentários aí. E até o próximo vídeo aí. Valeu, fui.